Eu não sei se vocês sabem, e eu já falei isso em outros podcasts, e sempre que eu falo isso dá corte, mas não dá corte ruim, dá corte de não deixarem pro ar, mas eu vou falar aqui. Não sei se vocês sabem, mas de 10, 14 anos para trás aí, de 2010, mais ou menos, 15 anos atrás, saiu uma pesquisa no IBGE que falava que de cada 10 igrejas, isso em 2010, 6 igrejas, 6,5% dos pastores já aceitavam casamento homossexual. Isso há 15 anos atrás. Hoje a gente já está vendo como o negócio tá. Lógico que não são todas as igrejas que aceitam tal, mas está piorando e está avançando. Daqui mais alguns anos, quem não aceitar vai ser seita. Vai ser considerado seita e a igreja vai deixar de ser igreja. Por quê? Porque a inclusão, porque o amor, já tem nego falando aí de reeditar a Bíblia. A gente tem visto o que está acontecendo no meio da igreja. Por quê? Porque a moral está entrando dentro da igreja e a gente não tem percebido. Então a gente vai tentando ser santo mediante ao problema do nosso tempo, mediante ao problema da minha geração. E para minha geração, eu ser casado com uma mulher, eu sou santo, porque, né? Agora, não é porque eu sou casado com uma mulher, eu sou santo. Ser santo é muito mais do que isso. A essência não mudou, a Bíblia não se atualizou. A Bíblia é a mesma. Então, a moral do mundo, pelos últimos dias, o mundo tem piorado e no final dos tempos o amor esfriaria, o mundo... E a gente tem se apegado ao tempo que a gente vive, sem se apegar à essência do que a palavra é. E ela não mudou. Então esse é o problema. Há 30, 40 anos atrás, virgindade era uma questão de vergonha na cara. Pega uma pessoa de 70, 80 anos e fala, como é que era na tua época? Não precisava ser crente, era virgem por quê? Porque não podia não ser. Hoje, a gente lida com jovens na igreja, a gente tem quase que amarrar num poste para não ter sexo. Por quê? Porque o mundo hoje é normal. Difícil é você chegar no mundo e falar que é virgem. Aí você é tirado, você é zoado, ridicularizado, você é ridicularizado. Né? Então assim, isso virou normal no mundo e se tornou normal na igreja. Os princípios sendo relativizados, né? A Bíblia não mudou, os não. princípios não mudaram, então, né? O mandamento é o mesmo, né? Mas dentro da igreja tem sido, assim... Infelizmente, de uma certa forma, tem sido aceito. E como que o senhor lidar com essa liderança, né? Isso, você como um líder hoje, porque você estava falando que agora muitos líderes, eles estavam, isso é um contexto, é um conjunto, porque você vê líderes que você viu que não tinham conhecimento bíblico, ao mesmo tempo que você vê esse movimento. Você na posição de liderança hoje, como você vê que seria a solução para isso? Como você tem sua visão em relação a isso? Como você lidar com isso? O que a gente pode fazer? A gente tem tentado fazer, né? Que é esses cursos. Né? Mas assim, eu de verdade eu tenho medo de como vai ser a prestação de conta no juízo final. De verdade, isso me dá um temor, assim. Eu quero fazer tudo o que eu tiver que fazer, falar o que eu tiver que falar, feita, né, pastor? E sentar e assistir, porque assim, que o negócio vai pegar, vai. Porque a galera não lê mais Bíblia, não conhece mais Bíblia, então qualquer coisa que vem no YouTube passa a ser verdade. Então assim, se meu pastor falou um negócio que é difícil demais de viver, o que eu faço? Eu mudo de igreja. Porque um outro cara vai estar aceitando. A gente tá aqui é o quê? Jardim Peri? É, Jardim Peri. Vocês conhecem Vila Galvão, né? Galvão, conheço. Guarulhos. Sim. Tem uma igreja ali que você pode casar com 3 mulheres. Você pode chegar lá e o pastor te casa com 3 mulheres, já é a terceira geração que tá casando. O pai dele casou e o vô casou. Quer dizer, se eu tô insatisfeito com a minha, eu posso chegar na tua e falar, você me casa com mais uma? Misericórdia. Você vai falar, não, misericórdia. Tá bom, eu vou pra uma que me casa. Já tem quem case. Então você entende que é tudo relativo? Já tá acontecendo. Já tá acontecendo. Então assim, é a terceira geração de uma igreja que tem aqui na Vila Galvão, que é meia hora daqui de onde a gente tá, 20 minutos daqui. Sim. Porque se você chegar lá, o pastor é casado com 3 mulheres. Eu tô dizendo isso não por ouvir falar, porque eu conheço a família ali dos pastores. Meu Deus do céu. Eu sei. Isso é certo pra eles? Isso é certo pra eles. Biblicamente, tá tudo certo. Você pode ter 3 mulheres. E qual que é o contexto? Por causa da Bíblia de Salomão? Aí eu não quis nem entrar no rolo da doutrina louca deles, mas eu sei que acontece. Porque eles entram numa base que a gente... Sim, completamente antibíblica, mas o que eu tô dizendo é, tudo que a gente quiser provar na Bíblia, heregicamente falando, a gente prova. Então assim, o que é difícil demais para me submeter aqui, eu mudo de igreja, mudo sei que lá, ou então não concordo, eu pego... Quer ver um outro exemplo? Aqui eu já tô abrindo para ficar lado aqui, vamos lá. Quer ver outro exemplo? Tem que falar, mas é importante. saber a verdade, a gente faz entrega de marmita na rua. Há também 10 anos já eu vou pra rua, toda semana a gente vai distribuir marmita. Uma das primeiras perguntas que eu faço ali na abordagem é, de que igreja você era? Porque é fato, é crente. São tudo afastados. Tudo afastado, tudo tem igreja, todo mundo conhece. E aí falam tal. Sabe que eu nunca encontrei no meio da rua? Eu já encontrei vários presbíteros, pastores, arrodo. Eu nem encontrei um padre na rua. Olha só. Por que não? Porque pro cara ser padre, ele tem que fazer voto de pobreza, voto de castidade e tem outro voto lá que eu esqueci agora. Pobreza, castidade, tem mais um que eu esqueci. Mas o que eu quero dizer com isso?
O cara não se frustra na igreja católica. Ele tá debaixo do Papa lá, e a gente sabe que tá errado, não tem nada a ver. Coisas. Mas por mais que eles estão lá, eles são fiel àquilo ali, segue a mesma linha. A igreja, nossa, o que a gente faz? A gente tá aqui. O pastor fez uma coisa, não concordei, eu não tô nem aí se é bíblico ou antibíblico. Eu saio, viro a placa e mudo outra igreja. E na minha igreja agora pode isso. E na outra igreja, então vira essa bagunça toda. De sair abrindo igreja com doutrina própria. E o que pode na sua, não pode na minha. A doutrina é uma só, assim. É uma base só. E o problema é que, assim, é o que eu tô falando. Por isso que tem igreja aí que casa 3. E aí? Porque o pastor acha que pode. Então se eu quero casar 3, eu vou pra lá. Então a gente entende como que essa modernização, essa modernidade tem entrado dentro da própria igreja e tem bagunçado o fundamento da igreja. O que eu faço lá no curso? É tentar tirar todas essas melecas que tem entrado hoje e trazer Bíblia. Bíblia. Casamento é um só, não tem divórcio na Bíblia, não tem... É Bíblia, tem uma passagem que o senhor usa, pastor, lá no curso? Porque tem uma, né? Não tem umas que a gente... eu acho que assim... Que você acha importante, assim, que... Você doutrina eles nessa parte, até nos jovens mesmo. É que lá a gente recebe muitos jovens, mas Sim. recebe de tudo. Assim, que eu... É um pouco de tudo, mas tem uma passagem que lá fala a gente sobre... pega... Uma das passagens mais importantes que você acha, assim, que em relação a isso que a gente tá falando. Ver, ó, uma que eu acho importante, quer ver? Deixa eu pegar aqui. 2 Reis, capítulo 21, versículo... Peraí, deixa eu pegar o versículo certinho. Amém, glória a Deus. Que possa edificar alguém que esteja aí assistindo do outro lado, que eu creio que muitas pessoas precisam. É importante, não? Isso daí abordar, porque muitas acham que as coisas são bagunçadas, que as pessoas precisam não estar debaixo da palavra, né, pastor? Em um tempo de confusão como a nossa de internet, que a gente vê tanta coisa acontecendo, né? É preciso a gente levar a mensagem que realmente... Aqui, ó. Tá nessa parte dos prostitutos. Ela vai achar o versículo certinho. Amém, ali. fala, pastor. Mas ali vai falar o quê? Josias está fazendo a reforma no templo, e ele vai falar que dentro da reforma que ele fez, ele entrou dentro do templo e tirou as salas dos prostitutos de dentro do templo. E aí você pode parar e falar, o que isso tem a ver com a minha realidade hoje? Não tem sala de prostituta na minha igreja? Não, creio que nenhuma, nunca vi isso até hoje. Creio que não tenha mesmo dessa Glória forma. a Deus, Senhor. Mas o que é uma prostituta? Para que você vai atrás de uma prostituta? Para ter uma noite de prazer, sem ter comprometimento nenhum com o que gera, sem ter responsabilidade nenhuma com o que vai acontecer. O que a gente faz dentro da igreja muitas vezes? É ir para lá para ter uma noite de prazer, ouvir uma palavra que vai agradar a nossa carne, que não vai gerar nada para frente, e é só um bando de coisa de emoção, que não leva a nada, não tem crescimento. Exato. Então eu não preciso ler a Bíblia, não preciso ser santo, não preciso estudar, não preciso fazer nada, não preciso, é só ir para a igreja lá e tá tudo certo. Tem o meu momento, Tem o tô meu satisfeito, momento. né? É a mesma coisa que está acontecendo ali, é isso, assim, a gente indo atrás de prostituição dentro da própria igreja. O que é prostituição? É uma noite de prazer. Quantas vezes que a gente vai para a igreja pensando assim, eu vou para a igreja hoje para ser confrontado e transformado pelo Espírito? Não, a gente vai para a igreja para ouvir um louvor, que a gente vai ficar... E nada contra, assim, eu toco também, eu toco com o Gabriel, toco lá na igreja. Glória a Deus. Mas assim, vai ficar lá 3 horas tocando a mesma música, sentindo um arrepio e vai sair de lá para comer pizza. O que mudou na sua vida? Nada. O que Deus falou com você? Nada. Onde gerou transformação? Em lugar nenhum. Mas amanhã eu tô aí. Sabe, é só uma noite de prazer. Só vai pro templo para ter uma noite de prazer. Foi o que Josias fez. Entrou dentro do templo e tirou a sala da prostituição do templo. Foi complicado no começo? Deve ter sido, deve ter um monte de gente falando, não, mas se tocar nisso não vai vir mais gente, a igreja vai esvaziar, o templo vai ficar vazio. Falou, não quero saber. Mas templo é lugar de santidade e de busca de Deus. Então é por isso que eu vou. Quer ver? 23:7, né? Esse aqui, ó. Ele destruiu os quartos do templo onde ficavam os prostitutos. E nesse lugar que as mulheres teciam roupas usadas na adoração da deusa Azera. Quer dizer, ele entrou lá e falou, não vai ter mais prostituição dentro do templo. E quantas vezes que a gente não está completamente no mesmo quadro que Josias estava aqui, tendo só noites de prazeres onde não geram nada. Assim, como é que a gente consegue ir para a igreja e olhar para a nossa vida 3 anos atrás e falar, eu sou mesmo crente que era 3 anos atrás, continuo na igreja, estagnado, parado, para que vem para a igreja? Só para ter na nossa cabeça a ideia de que eu não vou para o inferno, que agora Deus tem a obrigação de me abençoar, mas não é para uma transformação, assim, sabe? Não é para uma mudança de vida, é só para mais uma noite de cumprir com a obrigação, sabe?